Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Dana De Martini e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, eu peço para vocês deixarem o joinha e se inscrever no canal, pois me ajuda a trazer mais conteúdos para vocês, diversificados, com melhoria e, obviamente, me ajuda também a divulgar o meu trabalho e as informações que eu passo aqui para outras pessoas também. E hoje, como vocês viram do título, a gente vai falar sim sobre cidadania italiana. Faz tempo até que eu tô devendo esse vídeo pra vocês, mas devido a todas as turbulências, basicamente tudo que aconteceu nos últimos meses, nesse ano de 2025, porque eu tô gravando em 2025, mas eu não sei se eu vou postar esse ano ainda ou se vai em 2026, não sei. É que, se a gente voltar na linha do tempo, em março de 2025, entrou em vigor um novo decreto, o Decreto Tajani, ou Decreto Tajani. E esse decreto, ele limita a transmissão sanguínea de cidadania italiana. Hoje, se vocês quiserem ter a cidadania italiana, vocês precisam ser filhos ou netos de italianos. Obviamente entraram outras restrições, outras coisas. Mas o foco hoje do vídeo não é nem tanto falar sobre o decreto em si, mas tirar a dúvida que muitos têm em relação a, então, se eu sou bisneto, eu não consigo mais obter a cidadania, iure sanguinis. Como tem uma outra forma que eu possa obter a cidadania italiana? Tem. E é isso que a gente vai falar. A gente vai falar de como obter a cidadania italiana. Digamos assim, tendo um vínculo com algum italiano e não tendo vínculo com algum italiano. Talvez eu precise dividir esse vídeo, eu não sei. Porque tem bastante informação pra gente falar. Então, vamos primeiro começar pela parte do, como que eu obtenho a cidadania ainda tentando me tornar um cidadão italiano? Dois formatos. O primeiro formato, e é o formato que todo mundo conhece super, é você nascer de um italiano. Tô brincando. É você estar casado ou casada com um cidadão ou cidadã italiana. E existem dois formatos dentro desse mesmo formato. É vocês obterem a cidadania por matrimônio estando no Brasil ou estando na Itália. Se vocês querem obter a cidadania italiana na Itália, vocês precisam ter vínculo de residência de 1 ano na Itália, mais pelo menos 2 anos de casamento com essa pessoa, se vocês não tiverem filhos. Se vocês tiverem filhos, esses 2 anos caem para 1. Isso precisa estar em paralelo ou separado da residência? Depende. Porque se você acabou de casar no Brasil e você já vai morar na Itália, ali vai ter uma diferença só de meses, né? De alguns meses, 1 mês, 2, não sei. Então é coisa rápida. Agora, se vocês já são casados e já, há muito tempo no Brasil e já passou esses 2 anos ou 1 ano, você só precisa, então, ter 1 ano de residência na Itália, daí você dá a entrada. O segundo formato é pedindo no Brasil. Se vocês pedirem no Brasil, vocês vão precisar, não da residência, óbvio, mas vocês vão precisar ter pelo menos 3 anos de casados, sem filhos, ou 1 ano e meio se vocês tiverem filhos. Obviamente que para isso também, tanto na Itália quanto no Brasil, vocês precisam comprovar a língua, que vocês sabem falar italiano através da prova de proficiência de nível B1. Se tiverem algumas dúvidas em relação a essa prova, já falo, não é difícil, mas se tiverem dúvidas eu posso separar, fazer um vídeo só sobre isso, para tirar dúvidas, explicar como funciona a prova. Hoje eu trabalho com isso, então toda essa questão de preparação para a prova de proficiência é comigo. Eu preparo o aluno, inclusive quem não sabe e tá sabendo agora, eu dou aula de italiano e uma das coisas que eu faço também é a preparação para a prova de proficiência. Eu tô gravando esse vídeo agora em setembro e final de setembro, né? Tá aumentando em outubro. Agora em outubro eu tenho 2 alunos que vão fazer a prova de proficiência Chile. Em novembro vai ter uma que vai fazer também Chile, se eu não me engano. Não, tem 2 que vão fazer Chile. Só que o outro vai fazer a nível de C2, porque ele quer ter o C2. Mas basicamente eu preparo para todos os níveis, tá? Retornando. Esse é um método para vocês se tornarem cidadãos italianos. O outro é vocês residindo na Itália por um período de 10 anos. E aí vocês obtêm permesso de soggiorno, de residência,
mas depois desses 10 anos você se torna cidadãos italianos, porque a Itália entende que após 10 anos de residência, você já domina a língua, você é realmente um cidadão, ou pode se portar realmente como um cidadão italiano. Há pouco tempo estavam tentando, né, diminuir esses 10 anos para 5, mas infelizmente não foi aprovado. Foi por uma votação, o povo não foi votar e aí não foi aprovado. Foi muito pouco. A porcentagem foi muito pouca. Foram 30% de todos os italianos que foram votar, para vocês terem uma ideia. E esses 2 métodos são os métodos para obtenção de cidadania italiana. Uma outra coisa legal em relação a filhos, então não a você, pessoa adulta, mas se você ainda é você está residindo na Itália como estrangeiro ainda, e nesse meio tempo, antes de chegar aos 10 anos de residência, você teve um filho, ele também nasce como estrangeiro. Só que o processo dele é diferente. Se você não obter a cidadania italiana, ainda dentro dele completar os 18 anos, ou seja, se ele tem menos de 18, ele consegue obter a cidadania italiana por filho. Se por um acaso, quando você obter a tua cidadania italiana e teu filho já tiver 18 anos, mas ele nasceu na Itália, ele vai ter que esperar 18 anos, completar os 18 anos de idade para ele poder dar entrada na cidadania italiana dele. Essa eu acho que é a pior de todas, por conta do tempo mesmo, né? A criança tem que residir 18 anos da vida dela para ela realmente ser uma cidadã italiana, do que um adulto que só permaneceu 10, que ainda assim é muito tempo. Então, essas são as formas para você se tornar cidadão italiano. O formato é só realmente residir na Itália, porque eu acho a Itália legal e tudo mais. Como funciona? Quais os passo a passo, o método? E aqui